Estava eu conversando com uma amiga minha que também é taróloga e ela estava falando sobre o efeito Mandela. Ela é uma pessoa que eu gosto muito dela. E eu disse, o que é isso, efeito Mandela? E eu achei aquilo tão sobrenatural, tão surreal, que eu decidi compartilhar com vocês. Efeito Mandela, um exemplo muito claro disso. Efeito Mandela são memórias coletivas ou realidades alternativas ou talvez outras dimensões. Um exemplo muito claro de efeito Mandela, que pode ocorrer em massa, que ocorreu em massa, foi quando eles pensaram que Nelson Mandela havia morrido na cadeia em 1980, mas na verdade ele morreu em 2013. E todo mundo tinha certeza que o Nelson Mandela tinha morrido em 1980 na cadeia. O que acontece? Um exemplo muito clássico, o efeito Mandela, como se fosse uma distorção dos fatos que acontece de forma coletiva, é... Agora eu vou bugar a cabeça de vocês. A Branca de Neve. E se eu contar pra vocês que a Branca de Neve nunca disse espelho, espelho meu. Nunca disse. Isso é um efeito Mandela. É entre aspas, como se fosse um surto de distorção de imagem coletivo. Me perdoem se eu não sei, talvez explicar, mas é mais ou menos isso. A frase correta que ela falou, até anotei aqui, ó. Espelho, espelho mágico na parede. Existe alguém mais bonita que eu? E não, espelho, espelho meu. Isso foi um surto coletivo que a nossa cabeça criou. Por exemplo, o Pikachu, ele nunca teve, anotei aqui, o rabinho preto. E na nossa cabeça, ele tem o rabo preto. E aí, conta pra mim se você já sofreu um efeito Mandela com uma situação em comum ou que muitas pessoas já viveram. Esses dias eu vi um relato de um cara, que é o efeito Mandela, eu tava vendo os comentários, eu nunca me presto a isso, sabe, gente, mas tava falando sobre esse assunto e me chamou a atenção. E aí lá no comentário tinha um cara dando um depoimento que ele dizia assim, que a mulher dele teve criança, teve bebê, e a esposa do amigo dele também, e eles se encontraram no hospital, no corredor e conversaram. E aí a mulher dele disse assim, não, mas eu ganhei a minha filha no mesmo horário, porém em outro hospital. E aconteceu o efeito Mandela, que os dois se conversaram no corredor e eles estavam ganhando bebê, que elas estavam ganhando bebê ali. Mas na verdade foi um surto da mente. Me conta aqui se você já sofreu um efeito Mandela. Será, gente, que tudo isso é real? Sim ou não? Inclusive depois eu vou falar sobre as abelhas, se elas existem ou não.